Muito bom dia, oitavo ano, estudantes, professores, família, se estiver assistindo junto a todos que estão aí prestigiando a aula de quinta-feira, onde educação física fala presente, não é, Juliana? Pois é, eles estavam aqui ansiosos, esperando, Mara, tanto é que tem um monte de bom dia. Então, bom dia para a professora Roseli Aparecida da Silva, de É, Araçatuba, da Fundação Casa Araçá. Bom dia para o professor Leonardo, de Geografia, geografia. da Escola Estadual, professor Pedro Madoglio. Bem, tem professores que acompanham a gente desde o sexto ano aí, né? E aí a gente tá junto, tudo junto, misturado. E estamos aqui então hoje para a aula que tem o título, que é uma continuação da aula da semana passada. A gente vem falando de elementos técnicos e táticos no voleibol. Vamos fazer uma retomada. Muitos professores no final da aula até falaram, né? Podia fazer novamente. Então eu vou ali, a gente vai só retomar a questão do rodízio, que foram os últimos assuntos ali, não foi, Juliana, o posicionamento dos jogadores, até porque a gente precisa ainda para dar continuidade na aula de hoje. Que ela veio com esse título e vai trabalhar qual habilidade, Juliana? Vamos lá. Vamos lá. Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte, rede-parede, campo e Então, taco. a habilidade ela é a mesma da semana passada, e aí a gente vem dando continuidade, porque, inclusive, no nosso material, nós temos atividades ali para serem feitas, tem toda a questão de conceito, e é onde nós trabalhamos juntos, né? Então, eu e a professora Juliana, a gente vem aqui, a gente apresenta a aula, desmembrando aí a habilidade, e vocês, professores, trabalham aí com os estudantes, ampliando, pedindo para que eles também solicitem pesquisas, para que eles verifiquem. é, eu indiquei falei de assistir os vídeos, não é? É a forma mais clara de identificar os sistemas táticos por meio de vídeos, né? Então, fica no nosso material também tem algumas sugestões dele, então vale a pena. E a questão da técnica, que é aquele trabalho individualizado, em breve, todos ali na escola juntos para fazer essas práticas e esses treinos técnicos também. Nesse momento de retorno, nós não teremos um número grande, né, de estudantes na escola, mas, de certo, os professores estão com a gente aí nessa mesma habilidade e podem começar a propor alguns exercícios que até deem para fazer de forma individual, né, Juliana? Ai, Mara, que saudade daquele vucu-vucu de... Para de É, chutar a bola de vôlei, roda! Saudade de uma tudo quadra, disso. né, gente? Então, Saudade. vamos aqui de habilidade técnico-tática, né? Trabalhar e falar um pouquinho dessas questões, sempre pensando que nesse retorno em que poderemos aplicar as técnicas, então treinar mesmo todos os fundamentos, sozinhos e também em equipe, que a gente vai poder desmembrar na prática ali, no coletivo mesmo, e desenvolver essas táticas que a gente sabe aí que são é a melhor forma que o técnico ou professor encontra para atingir a equipe adversária e conseguir marcar a pontuação aí necessária, já que a gente está falando de voleibol, e voleibol a gente ganha quando marca ponto. Isso aí, ó. O professor Rosinaldo É. falou que ele passou um vídeo sobre rodízio e funções dos jogadores para os alunos. Muito bom, muito obrigada. A gente tem que trabalhar aí, ó, todo mundo juntinho. Por isso que a gente segue as habilidades essenciais que estão lá no site da EFAP. Vocês podem verificar. Nós recebemos um pacotinho de presente onde tem as habilidades que nós devemos trabalhar, a ordem e tudo mais, né, Mara? Isso, e muito interessantes são esses vídeos, porque eles conseguem visualizar aquela questão do rodô, né, do rodízio mesmo e do posicionamento dos jogadores. E o objetivo principal, então, é identificar esses elementos técnico-táticos individuais e as combinações táticas, assim como as definições. A problematização sempre a gente vem com aquela pergunta,
ela é um pouco parecida com a da semana passada. Então, quão importante é a equipe estar organizada taticamente e estar bem tecnicamente? Juliana, eu sei que é uma problematização, mas será que algum aluno consegue pontuar isso para a gente, já que isso precisa estar claro, essa questão do trabalho tático também e da técnica? Será? Vamos lá, eu acho que sim, hein? Vamos ver aqui, vamos lá. Coloquem o nome deles, tá, professores? Por favor. Isso, nome, escola, vamos fazer propaganda. Vamos lá. Já já também tem vídeos aí. Tem surpresa aí tem na surpresa, aula? temos vídeos com a colaboração, que vai deixar essa questão da tática, do trabalho em equipe, que é um dos focos, né, bem acentuados aí. Ô, Mara, estão citando Oi. novamente a questão do jogo do câmbio, que auxilia bastante. Sim. E a professora Edinalva falou que rodízio é fácil com a prática. Realmente, professora, ensinar rodízio assim, ó, do jeito que nós estamos, é mais difícil. Mas é legal os alunos já terem uma consciência, uma ciência daquilo que nós vamos elaborar na quadra já já, se Deus quiser. Isso, então realmente fica mais fácil a questão da visualização, que é o que a gente consegue propor para eles no momento, essa visualização por meio dos vídeos. E quando a gente voltar, até mesmo se vocês forem fazer o trabalho com poucos alunos ali, já trabalhar, né, a questão do rodízio. Muitos professores falavam que desenhavam no chão, eu mesma sempre preferi fazer o desenho, algumas setas, principalmente nos anos anteriores. E aí, quando eles estão no oitavo, já está bem certinho essa questão de rodar, né, e o porquê dele. Vamos fazer assim? Como alguns professores falaram que a gente... Foi, né, Juliana? O tempo ele foi curto, a gente retoma daí só pela questão do posicionamento dos jogadores e do rodízio. Pode ser? Vamos lá, Mara. Então, eu vou de caneta, não tenho régua, e aí, como assim, a aula já estava pronta há um tempo, a gente decidiu fazer revisão por causa aquela coisa, né? Aconteceu, a gente vai fazer revisão, eu vou fazer a quadra. Juliana, você fazia a quadra retinha? Ah, nossa, eu sou uma pessoa que tem um senso Gente, de olha, reta. Alunos, professores, minha quadra não está retinha, mas eu sei que vocês aí vão no capricho. Então, aqui a gente tem a rede, tá bom? Olha só a minha rede. Ela vai separar aí as duas partes da quadra e a gente vem com o posicionamento dos jogadores. Vocês lembram que tinha numeração na quadra? Então, o 1, o jogador 2, o jogador 3, o jogador 4, e a gente vem com o jogador 5 e o jogador 6, cada um com o seu posicionamento. Então, essa equipe com o número é a minha, eu faço parte dessa equipe aqui. Aqui é o local do saque, sempre, começando aí com o jogador 1, que ele é o jogador de defesa direita. Ok? Isso está lá também na aula passada, tudo bonitinho, com as especificações ao lado da quadra. Então, quem não assistiu essa aula dessas análises táticas da aula 1, pode procurar no repositório, foi de quinta passada. Então, vamos voltar aqui. A gente tem o jogador 2, que ele se posiciona mais próximo à rede. Ele é o saída de rede. Então, cada jogador tem aí, né, a sua especificação, o seu posicionamento. Temos o jogador 3, que ele é o meio da rede, ele pode ficar um pouquinho mais aqui para baixo. E aí, ele é o meio de rede. Temos o jogador 4, que ele é o saída de rede também, só que ele fica do outro lado do que o 2, né? Ele fica no oposto. Aí temos o jogador de posição 5, que é o defesa esquerda, e aquele que vai defender a central é o jogador 6. Todos eles têm a sua função ali na equipe, mas a gente volta a falar, treina-se, desenvolve a técnica separada, mas nesse momento eles têm que estar em sincronia para que dê certo, para que deem certo as jogadas. Juliana, Mara, o vamos pessoal lá, tá vamos falando... de professores e estudantes. O professor está falando, os professores, o professor Rafael, Raquel e a Maria Nilza, que o 4 é entrada de rede. Entrada de rede... Ai, gente, desculpa, entrada de rede. A meio professora de rede, saída de rede, meio de rede, entrada de rede. Eu pulei aqui. Foi sim. Tá? Tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, bom que a gente já corrige. Os professores estão já ligados. Arruma, é isso mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá. Falando da questão...
vou mudar a cor aqui da caneta só para a gente ver a questão do rodô, não é, Juliana? Roda! Então, quando roda, teve toda a questão, primeiro não roda, sacou, né? Teve toda a questão de jogada, mas no momento de rodar. Então, quando tem, o meu time ele vai se preparar para o saque. Eu vou para qualquer lugar, qualquer pessoa pode sacar, Juliana? Como que funciona isso? Tipo, eu quero escolher meu lugar. Então, eu vou escolher meu lugar, eu decidi que eu jogo ali e eu quero sacar. Não, existe uma ordem para que isso aconteça. Então, é por isso que a gente fala rodízio, porque cada jogador fará o saque em determinado momento. Depois do saque, eles podem se posicionar conforme o esquema tático ali estabelecido pelo professor, pelo técnico. A gente fala do professor, porque quando ele estiver dando o jogo para vocês, é assim que ele vai instruir, fazer determinada ação tática. E aí, Juliana, mais alguma coisa? Sucesso. Então, vamos de rodízio, vem aqui comigo. Depois que um sacou, teve toda a questão do foi, retornou, então precisa haver o rodízio para um próximo jogador fazer o saque. O 1 não pode mais fazer o saque, então acompanhem comigo. Quando tiver o rodízio, todos os jogadores farão essa movimentação. O jogador que está na posição 1, ele se desloca e fica no lugar do jogador de posição 6. O jogador que está aqui na posição 6, ele se desloca e ele vem no lugar da posição do jogador 5. E assim, a gente vai tendo essa sequência. O 5 que estava aqui fazendo defesa à esquerda, ele vai agora lá para frente do lugar e vai se posicionar onde fica o jogador de número 4. E o do 4, Juliana, fácil agora ficou, né? Não posso voltar. 3. Ele vai se posicionar aí no meio de rede e o 3 não pode ficar no mesmo lugar que ele. Então, ele vai rodar também, ele se posiciona lá no saída de rede para que o jogador 2 se posicione e faça o saque. Ok? Show. Tranquilo? Eu acho que sim. Sim, né? bora lá. Então, a gente fez essa retomada justamente porque ficou um pouco apertado na aula passada, mas já que tratamos do mesmo assunto e agora é o 2, a gente resolveu incluir aí esse slide para que a gente pudesse fazer essa retomada, tá? Então, quem pegou o material lá não tem esse slide aí no PPT, esse slide que era em branco, mas foi por questão de pedido de vocês mesmo. Então, vamos lá. Juliana. Oi. Em algumas aulas a gente sempre fala assim, que é interessante, nós falamos também no 8º, que todos os jogadores, né, todos os alunos se predisponham a conhecer todas as funções, tanto dos jogadores, quanto fazer atividades em que você exerça a função do técnico, que você exerça a função do juiz. Porque você consegue estabelecer melhor e entender, até mesmo quando o seu professor, que ele é o técnico ali, ele faz determinada solicitação, porque você já se posicionou no meio de um jogo, ali, de uma partida, de uma brincadeira, até mesmo do câmbio. Legal colocar no câmbio, por exemplo, para irem treinando um juiz para que seja respeitado ali o prédio esportivo, certo? Quando a gente fala de todo mundo tentar experimentar todas as posições, todas as funções, a gente fortalece esse trabalho em equipe, não é? E é o que aconteceu. A Juliana, ela conhece o Marcelo, que fez, que gravou os vídeos para a gente. Eu também o conheci ano passado, quando ele também teve uma participação nas nossas aulas, enviando alguns vídeos também. E aí surgiu a ideia dele, né, que participa de uma equipe importante de voleibol, vir aí e falar um pouquinho de algumas situações táticas. Ele é preparador físico, mas tem esse conhecimento também. Ele está ali, ó, na linha lateral, e é muito legal a gente sempre trazer especialistas, né? O Marcelo Vitorino, ele é muito querido, ele é um profissional exemplar, e quem ama vôlei, quem assiste vôlei bastante, já deve ter visto ele aí na telinha, durante os jogos ali, na beiradinha,
dando apoio para as jogadoras, porque o papel dele principal é ser preparador físico. Porém, no momento do jogo, ele apoia de todas as maneiras. De todas as maneiras. Então, essa é a importância do trabalho em equipe. Existem esportes que eles recrutam mais questões individuais, mas treina-se somente individual, Juliana? Não, tem a parte do treino individual e tem a parte em que é necessário a equipe. Sem equipe não vai. Né? Exato. No caso ali do atletismo, que a gente tem algumas modalidades que são individuais. No vôlei, eu o tempo inteiro trabalho em equipe. Então, os jogadores treinam, eles vão treinar as questões técnicas ali no seu individual, fazem o seu próprio treino, os treinos são individualizados, mas eles precisam ir para a prática. E na prática não existe o trabalho individual ali, é uma equipe. Então, existe essa questão de ser protagonista, desenvolver bem o seu papel, mas desempenhar a função de equipe. Até porque é um esporte coletivo, então a coletividade tem que prevalecer. Só uma jogadora boa no time ou um jogador bom no time não vai resolver. Eu fico pensando nessa questão da movimentação, né? Precisa de jogadores que atuem em diversas áreas e que conheçam. Porque, de repente, o jogador que ele atua naquela posição, naquele dia, se machucou, aconteceu alguma coisa, e aí? Ah, não vou pôr ninguém, né? Porque não tenho. Não, todo mundo acaba treinando e ali. É por isso que na escola a gente tem os treinos, a gente tem as aulas, mas a gente também tem que pensar que existe esse esporte, e aí quando a gente fala de competição mesmo, não é, Juliana, que é o caso da equipe que o Marcelo vai, né, falar um pouquinho ali no vídeo pra gente, é alto rendimento, exigem treinos maiores. Mas, professora, então por que a gente tem que aprender isso aqui? Porque a gente está dispondo para que vocês conheçam essas habilidades, para que vocês treinem, consigam participar do esporte e, quem sabe, vermos vocês ali despontando em equipes de alto, né? A pessoa virar jogadores profissionais? Olha, tudo começa ali nas competições, interclasse, onde o vôlei é bastante presente, né? Então, vale a pena. E aí o Marcelo, você falou tudo, de onde que ele é, tudo? Falei. Falou? Não falei. Ele é da equipe. Eu falei, professor, não, fala da onde ele nasceu? Não, calma, gente. Não, onde ele nasceu. Ele é da equipe de voleibol de Osasco, né? Então, a gente tem essa proximidade aí exatamente porque nós moramos em Osasco. E aí, ele tem ali... E é muito legal isso, Mara, porque Osasco tem o vôlei como um dos seus principais esportes. E várias vezes, quando o ano passado, a Mara, que é a jogadora que não é mais do Osasco, estava andando lá pela rua, sabe? Passeando normalmente. Lógico, uma mulher que tem quase 2 metros de altura não vai ficar imperceptível. E é muito gostoso vivenciar essa questão do voleibol, de ir lá assistir. Ai, que saudade de ir no ginásio Liberati. Levanta a mão, quem conhece. Então, Juliana, tem alguém querendo falar? Senão a gente vai para os vídeos dele para destrinchar a aula aí. Mara, eles estão falando também a questão da sociabilização. Foi a professora Dionísia e o professor Fabiano. Fantástico, professor. E aí, quando nós colocamos, então, esse aluno para participar de todas as posições e se interagir do que realmente é o vôlei, esporte, o completo, a gente tem essa questão da socialização. Ah lá, a professora Carla Cristina levantou a mão, porque ela conhece o ginásio Liberati lá, do voleibol de Osasco. Então, olha só. Por que eu falei dessa questão, né, de rendimento, o esporte que a gente propõe para vocês na escola, que é a seriedade é a mesma em todos. Por quê? Porque agora a gente vai ter a fala de uma pessoa que está numa equipe técnica, né? Ele faz parte ali da equipe, e aí ele vai dar a contribuição dele. Mas é diferente do que a gente aplica na escola? O raciocínio é o mesmo, a visão ela tem que ser a mesma, tá? Exato. Então vamos lá, nós perguntamos para o professor Marcelo o seguinte: qual a finalidade de um sistema tático? Aí ele vai falar no vídeo para vocês e vai dar um exemplo. Os vídeos são curtos, mas são valiosos, então acompanhem. Falando um pouco sobre o sistema tático, a gente vai falar, tem o defensivo e o ofensivo. A gente falando um pouco sobre o defensivo, a gente pode estruturar, por exemplo, dentro de uma jogadora que é a jogadora alvo ou a melhor jogadora da equipe adversária, a gente pode montar um sistema tático onde a defesa, o bloqueio fecha uma diagonal
e deixa a paralela para que a líbero faça a defesa. Então, assim, se ela tem um índice de ataque em diagonal muito maior do que a paralela, eu vou ajustar meu bloqueio para tentar parar aquele movimento e vou deixar a paralela onde a líbero pode tentar fazer a defesa ali, ela vai conseguir fazer a defesa com mais tranquilidade. Então, olha só, ele participa de uma equipe técnica, tem toda essa visão, e aí parece meio complicado, né? Ele muda a jogadora para fazer o lugar do líbero, para fazer o levantamento, vir na diagonal. Gente, na prática, ali no treino, a gente vivencia isso. E é quando a gente fala de esquema tático. Vocês entenderam que tem todo um raciocínio dependendo de uma determinada jogada? Então, o técnico, ele treina esses esquemas táticos com os jogadores, com as jogadoras, tá? Para que elas saibam agir da melhor forma, principalmente quando se conhece bem a equipe adversária. Ô, Mara, e sabe o que eu acho muito legal? Os professores, sugestão, assim, né? Os professores pegarem esse vídeo e colocar um vídeo de um jogo, né? De uma situação de jogo onde mostra a fala do professor Marcelo. E Mara, ó, Oi, vamos lá, tem mais 2 vídeos dele. Professora Célia falou que a filha dela passou na peneira lá no José Opa! Liberati. Professora Maria, professora Vera, todo mundo conhece lá, ó. Opa, então vamos lá. Aí no nosso material a gente tem determinada definição. Para que serve o sistema tático? Vamos comigo. A principal função do sistema tático é organizar a equipe na defesa e no ataque. Tranquilo, Juliana? Então vamos para o vídeo 2, onde eu perguntei para ele como o sistema tático auxilia no trabalho em equipe. Vamos ver o que ele respondeu. Dando continuidade, né, como que o sistema tático pode auxiliar o trabalho em equipe? Então a gente pode começar pelo saque. Um exemplo, você vai sacar em uma defensora que tem uma probabilidade de quebrar o passe. Isso vai levar a levantadora a levantar para a ponta, né, ou para a oposta ou para a ponta. E o posicionamento do seu bloqueio pode se dar bem na hora de fazer o bloqueio ali naquela oposta, porque o levantamento já vai vir quebrado, já vai vir de uma maneira diferente. Ou até você sacar numa líbero para que esse passe seja feito de uma passear, que a gente chama, né? Que é o passe bom para a levantadora, que geralmente ela tende a levar o jogo para as centrais. E aí você posiciona o seu bloqueio para que ela feche esse jogo com as centrais. Então vamos lá. Ele falou de uma combinação tática, mas que isso vai ajudar as outras jogadoras a se desempenharem melhor na equipe. Entenderam o porquê que isso auxilia o trabalho em equipe? Porque ele vai fazer alterações e vai favorecer as outras e os outros jogadores também. No nosso material, a gente tem como essa definição a seguinte: ele define a função de cada um, enquadra o que facilita o trabalho em equipe. Ok, vamos para o terceiro vídeo, também é muito curtinho, mas foi feita a seguinte pergunta: como é tomada a decisão para usar um determinado sistema tático? E aí, Marcelo, vamos lá. Bom, para a gente decidir como é cada sistema tático, a gente tem que analisar bem o nosso adversário, saber os pontos fortes dele. Então, por exemplo, se a gente sabe que tem uma ponteira ou uma oposta que tende a atacar de uma maneira, a gente vai sacar para que ela ataque da maneira que a gente quer que ela ataque. Porque aí o nosso sistema defensivo vai estar esperando aquele movimento, né? Ou colocar ela em algum tipo de dificuldade para que o sistema defensivo possa cobrir e a gente conseguir fazer o contra-ataque. Quando a gente mexe nesse sistema tático, a gente acaba iludindo o adversário para que ele faça o que a gente precisa que ele faça para que a gente consiga fazer o ponto. Ok? Obrigado, grande abraço para todos. Ana, eu acho que o melhor aí é conhecer a sua equipe como ninguém, mas conhecer muito a equipe adversária. Obrigada, Marcelo, mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Eu não tive a oportunidade de falar com ele. A professora Juliana foi a nossa ponte aí. E a gente vai deixar, então, de atividade complementar para os nossos estudantes, que eles procurem saber sobre os sistemas táticos 4-2, 5-1, o inversão. Nós também temos o 6-0, que é onde a gente pensa que todos os jogadores se posicionam em todos
todos os lugares. Então, vale a pena vocês estudarem, mandem para a gente, porque nós queremos ver esse material de vocês. Juliana, nossa aula está chegando ao final. Então, a gente vem aí com elementos técnicos e táticos trabalhados, individuais. Os vídeos, eles trouxeram um pouquinho de clareza para as definições do sistema tático. E algumas definições também. A gente precisa deixar o QR Code antes dos nossos corações, porque ela está chegando ao final. Juliana, e agora é com você. O que eles falaram aí? Bora, começou a subir coração, Mara. Gente, complementem essa aula, abusem e usem desses vídeos, dessas informações, que vocês podem aprofundar aí diretamente com seus queridos estudantes. Combinado? Sim, aí vocês façam a aula 3, a aula 4, e se precisarem, contem com a gente. Até quinta-feira, esperamos vocês. Tchau. Educação é prioridade. Educação é essencial. Quantas vezes você já ouviu isso? Você, pai, mãe, você, professor, você, funcionário da escola. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizendo que educação é prioridade, que educação é essencial? Quantos candidatos já passaram, pessoas que foram eleitas dizendo que educação é prioridade? Pois bem, tem muitas vezes na vida que decisão é que faz realmente isso ser prioridade, isso ser essencial. E hoje aqui em São Paulo, o governador João Dória tomou uma decisão muito importante. Prioridade para a educação, prioridade para os funcionários, para os professores receberem a vacina, sim, porque não dá para não dizer que as crianças, seu filho, sua filha, não seja prioridade. E a gente está muito feliz. Professor, para a gente aqui em São Paulo, você é essencial, você é prioridade. Você está, sim, já aqui nos próximos dias, começando um processo de vacinação para que a gente possa superar. Pai e mãe, seu filho é prioridade. Por isso que os profissionais da educação são prioridade aqui nessa vacinação. Se você concorda com isso, compartilhe esse vídeo. A gente precisa fazer com que a educação seja realmente prioridade no nosso país, que seja realmente essencial para toda a nossa sociedade, como de fato a gente sabe que a educação é. Mas a gente prova isso fazendo, não é só falando. Parabéns, professores, a gente tem muito trabalho pela frente, mas hoje foi um grande passo, um dia de muita felicidade. Muito obrigado a todos vocês.